Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. O que é fé? A Bíblia nos dá uma definição bem precisa a respeito dessa indagação. O livro de Hebreus fala que a fé é a firme convicção naquilo que não se vê. Ou seja, a fé, meu irmão, minha irmã, não está ligada estritamente ao que está posto diante dos nossos olhos. A fé não está atrelada às circunstâncias. Porque se estivesse, se a fé fosse algo relacionado ao contexto, Davi jamais teria se colocado para enfrentar Golias, porque afinal de contas, Davi era um pastor de ovelhas e Golias era um gigante militar que vencia batalhas, armado até os dentes, com espada, escudo, armadura, e Davi estava lá com 5 pedrinhas que ele pegou num riacho. Davi nunca teria se colocado frente a frente com Golias se ele estivesse atrelado às circunstâncias que o cercavam. Da mesma forma, o apóstolo Pedro jamais teria lançado as redes no mar mais uma vez se ele estivesse vendo apenas a realidade material ou a realidade terrena. Porque Pedro, ele estava acabando de voltar de uma noite de pescaria frustrada. Nenhuma sardinhazinha sequer havia caído na rede de Pedro. Dito isso, Pedro estava cansado fisicamente, porque trabalhou a noite toda, emocionalmente, porque imagina só, ele foi trabalhar, foi ganhar o seu sustento e não conseguiu produzir nada. Então, o emocional de Pedro certamente estava abalado. E aí aparece um desconhecido. Porque, parênteses aqui, Jesus sequer tinha feito o seu primeiro milagre nas bodas de Caná. Jesus era, no máximo, o filho de Maria e José. Ninguém conhecia Jesus. Então chega um desconhecido, carpinteiro, tem isso ainda, né? E ele fala para Pedro, um pescador, lançar as redes novamente.
Ora, meu irmão, minha irmã, qualquer um no lugar de Pedro ia falar: meu amigo, olha, não te conheço, eu estou cansado, trabalhei a noite inteira, não produzi nada, nem sei quem você é, então dá licença que eu estou indo para casa. Pedro falaria isso se ele estivesse tão somente atrelado às circunstâncias que o cercavam. Mas olha só o que a Bíblia relata que aconteceu. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 5, diz a resposta de Pedro para Jesus. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha o que Pedro disse: sobre a tua palavra, por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Pedro lançou e o fim da história nós conhecemos. Aconteceu simplesmente a pesca milagrosa. As redes ficaram tão cheias, lotadas de peixes, que o barco quase afundou. Moral da história, meu irmão, minha irmã. Como eu disse, Pedro deixou bem claro que a sua ação de lançar as redes não era por causa de nenhum fator material, terreno, não foi porque ele fez um cálculo ou porque pela lógica ele compreendeu que era o melhor a ser feito. Nada disso. Foi por causa da palavra de Jesus. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas vicissitudes da vida. Nós nos permitimos abater pelos gigantes que se levantam contra nós. As tempestades vêm e nós ficamos aterrorizados, como os discípulos no barco. Todavia, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender e lembrar que devemos sempre caminhar na palavra. Porque caminhar na palavra significa não ser movido ou levado ou definido pelas circunstâncias. Caminhar na palavra significa que, ainda que a realidade que se apresenta diante dos meus olhos seja de uma forma, não importa, não interessa. O que eu fico e eu creio que vai prevalecer é a palavra. Se Deus falou algo, é aquilo, é nisso que eu vou me ater, e não ao que está ocorrendo mediante o contexto, através das circunstâncias. Quando nós agimos conforme a palavra, assim como Pedro experimentou o milagre da pesca, nós também experimentamos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Um exemplo, já contei aqui, quando eu fui noivar com a minha esposa, nós não tínhamos dinheiro, nós éramos muito jovens, nós não tínhamos nenhuma garantia de nada, mas decidimos noivar pela fé, simplesmente pela fé, acreditando que Deus iria prover. Nós noivamos e Deus proveu. Como nós fomos abençoados, como as portas foram abertas, como tudo cooperou para que desse certo, para que a vontade de Deus fosse realizada. Porque nós decidimos caminhar na palavra, decidimos ter a fé
ainda que do tamanho de um grão de mostarda, mas acreditando que Deus poderia mover montanhas, e Ele moveu. Meu irmão, minha irmã, não seja movido ou levado ou definido pelas circunstâncias, mas sempre caminhe na palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.